Oi, meus maravilhosos e meus maravilhosos, eu sou a Lau Teixeira. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, eu te convido a acompanhar o meu trabalho e ficar por dentro de tudo que tá rolando lá. Sempre tem novidades lindíssimas pra vocês. E eu tô aqui em mais uma parceria com a Fios Pinguim, dessa vez para te ensinar a almofada cidreira, que ela é feita com um fio macramê maravilhoso. Você já tá acostumada a ver ele por aqui, né? E o fio Bella Botanique. O fio Bella Botanique eu usei para fazer os tasséus. E o fio macramê, eu fiz esse trabalhado em macramê. É uma aplicação feita em macramê, maravilhosa, que eu ensino passo a passo para você no vídeo. A apostila também tá supimpa, com várias fotos detalhadas para vocês. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link do blog da Fios Pinguim, que é onde você acha a receita escrita para você baixar. Lá vai ter o código da cor, a metragem certinha, todos os detalhes e, como eu disse, uma receita muito caprichada com fotos também. Então bora começar a videoaula que eu ensino passo a passo dessa aplicação feita em macramê que eu tenho certeza que você vai adorar. Vou começar falando dos materiais. Como eu já disse, a gente vai usar o fio macramê da Fios Pinguim para fazer a nossa almofada. Você vai precisar também de tesoura, uma fita de colar, pode ser fita crepe ou durex, o que você tiver aí, e fita métrica. Nesse vídeo eu vou fazer uma amostra adaptando, tá, os pontos, até para não ficar muito extenso. Mas vou passar as medidas certinhas do tamanho da peça original. Vou começar com um fio que vai servir para a gente prender os fios que a gente vai fazer os nós, tá? O tamanho original desse fio é 75 centímetros, porque eu tô usando uma almofada tamanho padrão de 45 centímetros. Então, eu vou precisar de 45 centímetros para prender os meus fios. E aí, eu deixei 15 centímetros de cada lado para depois a gente fazer o acabamento desse fio e dar com tranquilidade. Então, o tamanho original que você vai precisar para fazer uma almofada de tamanho de 45 centímetros por 45 é 75 centímetros desse fio aqui. Vou pegar a minha fita e prender ele na minha mesa para eu começar a tecer meus pontos, tá? Então, eu venho aqui do ladinho, coloco fita para prender. Dou uma esticadinha nesse fio que vai facilitar para a gente trabalhar nossos pontos. Então, dá uma esticadinha boa. E prendo. Vou colocar um pouquinho mais para cima, acho que vai facilitar a visualização, né? Assim. Pronto. Preso o nosso fio, deixei um pedacinho de cada lado. No caso do tamanho da almofada, vocês vão deixar aqui, ó, 45 centímetros de fio pra gente prender os fios e 15 centímetros sobrando de cada lado, tá? E vou começar a prender meus fios da peça. O tamanho lá, e também que eu vou usar aqui, né, de fio, é 1 metro de fio. Então, você vai cortar 36 fios medindo 1 metro, tá? 36 fios medindo 1 metro. Dobro ele ao meio e venho aqui com essa alcinha, passo por baixo desse fio e passo esses 2 fiozinhos aqui por dentro dessa laçada. Vou trazer aqui mais pro meio. Aqui, para tecer essa amostra, eu vou usar apenas 6 fios. Então, eu repito o processo, dobro ao meio, onde formou essa laçadinha, eu passo aqui por baixo do meu fio e prendo o fio aqui, ó. Prendi aqui os meus 6 fios para tecer essa amostra. Como eu já falei, mas vou repetir para reforçar. Na peça original, são 36 fios presos aqui, com um fio aqui de 45 centímetros, sobrando 15 centímetros para cada lado depois de preso, tá? Então, eu vou começar fazendo o meu nó. Esse nó é como se fosse um nó quadrado, mas ele é torcido, ele tem um detalhezinho a mais, que vai dar todo um charme para nossa trama, tá? Então, aqui eu pego 4 fiozinhos aqui da borda, né?
Esses 2 fios aqui seria meu fio fixo, né? O que eu não uso. Mas nesse nó torcido, eu vou pegar os fiozinhos da borda, ó, os fiozinhos da beirada, e eu trago eles pro meio. Então, os fios da borda vão se tornar meus fios fixos, o que eu não uso para trançar. E pego esses 2 fios que seriam do meio e vou usar para trançar. Então, passo o fio aqui atravessando para lá e por baixo desse primeiro fio, ficando desse jeito. Agora eu pego esse primeiro fio, passo por trás desses 2 e saio nessa laçadinha que formou aqui, ó, dessa maneira. Ficamos assim. E eu ajusto o meu nó lá em cima. Para completar esse nó, eu faço também do lado esquerdo. Então, cruzo aqui por cima desses 2 fios e por baixo desse fio da outra beirada. Agora, esse fio passa por trás desses 2 fios fixos e sai nessa laçadinha, dessa maneira. E ajusto lá em cima. Pronto. Esse é o meu nó torcido. Vou fazer uma carreira desse nó, então seria nos 36 fios, né? Ficando com 18 nós nessa primeira carreira. E vou continuar fazendo aqui o meu nó torcido, ó. Então, os fios que são da borda eu trago pro meio. E tranço esses fiozinhos. Então, passo pra lá, por baixo desse fio, e esse fio passo por baixo desses 2 e trago para essa laçada. Ajusto lá em cima e faço do outro lado do mesmo jeito. Cruzo para cá, por baixo desse fio. Agora, esse fio passa por baixo desses 2 e sai aqui nessa laçada. Finalizei minha primeira carreira de nós torcido. Na peça original eu ficaria com 18 nós, tá? Aqui eu tô fazendo uma amostra. Agora eu quero que forme uma redinha, que esses nós entrelacem. Então na segunda carreira eu vou tirar esses 2 fiozinhos da borda, vou deixar separadinho. E aqui também, os 2 fiozinhos de cada lado eu deixo de lado e começo a pegar aqui 4 fios novamente. Então, vai ficar sendo 2 desse nó, 2 fios desse nozinho e 2 fios desse nozinho. Faço o meu nó torcido de novo. Trago os fios da borda pro meio, que vão ser meus fios fixos, e trabalho com os fios do meio, tá? Então, repito o meu nó torcido. Deixo bem juntinho do nó de cima, da carreira de cima, mas sem apertar, tá? E faço do outro lado também. Vou fazer aqui o outro. No tamanho da nossa peça, eu vou ficar com 17 nós nessa segunda carreira. Porque como a gente ignora 2 fiozinhos de cada lado, a gente deixa de fazer um nó, né? Então, eu fico nessa segunda carreira com 17 nós. Fiquei assim, dessa maneira, olha que linda. Agora, na nossa terceira e última carreira, eu volto os meus 2 fiozinhos para a trama e faço de novo outra carreira de nó torcido. Na nossa peça, a gente vai voltar a ter 18 nós. Então, nessa primeira carreira eu fiquei com 18 nós, na segunda com 17 e na terceira e última carreira eu volto a ter 18 nós, porque a gente vai voltar a trabalhar com esses fiozinhos laterais. Então, aqui pego os 4 fios do canto e faço meu nó torcido. Trago os fios da lateral pro meio e faço meu nó. Aqui vai ficar uma distânciazinha maior, porque esses 2 fios não teve nó na carreira anterior e é normal, tá? Então, faço um nó torcido.
a cada 4 fios. Terminei de fazer aqui minhas 3 carreiras de nó torcido, agora eu vou fazer uma carreira de nó cordonê para dar um acabamento bonito aqui no nosso trabalho. Para isso, eu vou usar um fio guia, que na nossa peça vai ser o mesmo tamanho desse fio inicial, que é 75 centímetros, tá? Então, eu vou prender aqui do meu lado direito, que eu vou fazer o meu nó da direita para a esquerda. Então, prendo aqui para dar uma facilitada, tá? Esse fio, eu vou fazer ele reto aqui, né? O meu nó vai ser reto, dando um formato reto nessa base. Então, para isso, esse fio ele tem que estar sempre esticado. Os fios que eu vou usar para fazer o nó vão ser os fios do nosso trabalho, tá? Então, mantenha esse fio sempre esticado. Se você der uma relaxada, o nosso nó vai ficar torto. Então, sempre esticadinho e retinho aqui, tá? Então, ó, vou pegar aqui na sequência dos fios que estão aqui, então deixa tudo bem ajeitadinho. E ó, o movimento para fazer o nó é o seguinte: eu passo esse fio por cima do meu fio guia, dessa maneira. E depois eu pego esse fio que eu passei por cima aqui, ó, e passo ele por baixo do meu fio guia, saindo nessa laçadinha. Dessa maneira. O meu fio guia fica bem paradinho aqui e eu só vou ajustando o fio que eu tô fazendo o nó. Dessa maneira. Eu tenho que fazer o nó 2 vezes com o mesmo fio. Então, com esse mesmo fio, esse primeiro fio, eu faço o mesmo nó. Passo por cima do meu fio guia, pego o fio e passo por baixo agora do meu fio guia, saindo nessa laçada. Então, ó. O meu fio guia paradinho aqui mais uma vez e só ajusto o nó. Aí aqui você pode dar uma ajustadinha sem apertar, só dando uma ajustada. Vou com o meu segundo fio fazer o mesmo movimento. Passo aqui por cima do meu fio guia e por baixo do fio e por dentro dessa laçada. Então, uma vez, volto com o mesmo fio e faço 2 vezes. Dessa maneira. Esse é o meu nó cordonê. Vou fazer isso com todos os fios aqui, sempre dando 2 nós com o mesmo fio. Sem apertar, para o seu nó ficar bem bonito, tá? No macramê, nunca é legal apertar os nós, porque acaba não ficando bonito o resultado, tá? Finalizei aqui minha carreira de nó cordonê, tá? E aqui, pode ser que no seu trabalho, os nós fiquem mais espaçadinhos e dê uma abridinha aqui no final. Aí é só você ir ajustando assim, pra ficar no mesmo tamanho aqui do seu trabalho inicial. Agora, a gente já vai arrematar os fios. Mas antes é importante, na hora de você tirar aqui a fita, ó, você tira e vai lá na sua almofada, na almofada que você tem aí. Encaixa o trabalho, mede direitinho, encaixa no formato que você vai costurar depois essa aplicação, para dar uma conferida se o trabalho tá do tamanho que você precisa, para na hora que você costurar não ter nenhuma surpresa, tá? Então tira aqui, vai lá, encaixa na sua almofada, mede direitinho, só então no tamanho desejado, né? Porque aqui, ó, você consegue abrir os pontos aqui também e encaixar no tamanho da sua almofada. Então, só toma esse cuidado de ir lá, encaixar primeiro, medir certinho para depois a gente fazer o acabamento da nossa peça, tá? Aqui eu posso tirar as fitas já e eu vou arrematar esses 2 fios aqui, ó. Esse fio inicial e esse fio guia que eu usei para fazer o nó cordonê. Para isso, eu vou usar aqui uma agulha de tapeceiro, mas você pode usar também, de repente, uma agulha de crochê, qualquer coisa que vai te ajudar, tá? A arrematar
Passar por dentro de algumas laçadinhas. Vou colocar aqui na minha agulha e venho do lado avesso do meu trabalho, ó. E posso ir aqui, ó, passando por dentro de algumas alcinhas dos meus nós. Só para levar esse fio para dentro. Toma cuidado aqui na hora de puxar, para você não repuxar esse fio, tá? Lembrando da dica que eu dei de ir encaixar lá na sua almofada e ver o tamanho certinho. Então, aqui você precisa tomar bastante cuidado. Passei por algumas alcinhas, agora eu vou separar esse fio, tem 3 fios aqui, 3 cabos, né? Eu tiro um cabo, deixo só 2 na minha agulha. Opa, assim. Passo aqui por dentro de mais uma alcinha. Posso dar um nozinho aqui, com esse fio que eu deixei de fora e esses outros 2. Cuidado para não repuxar aqui no início. Dou 3 nozinhos para ficar bem firme. E posso cortar. E vai ficar escondidinho aqui atrás, dessa maneira. Vou fazer esse mesmo acabamento com os outros 3 fios da minha peça e ela vai ficar quadradinha no formato que eu quero e arrematada pra gente costurar. Aqui agora a gente vai aparar a nossa franja. Na peça eu deixei mais ou menos 10 centímetros de franja. Então, você mede aqui mais ou menos o tamanho da franja que você quer, ajusta e corta retinho. Dessa maneira. Só isso, aí você pode ir ajustando, se ficar um pontinho a mais. Vou vir aqui com a nossa almofada pra gente costurar e finalizar a nossa peça. Antes de costurar a nossa almofada, a gente vai fazer o tassel, tá? Aqui eu tô usando 2 tipos, um maior, esse maior mede aí 15 centímetros e esse mede 10. Para fazer o tassel, eu vou usar aqui o fio Bella Botanique, que é um fio mais fininho, eu gosto mais do efeito dele para tassel, mas você pode usar também um fio macramê, nada impede, tá? E aí eu vou precisar também de uma agulha de crochê mais fininha para fazer o acabamento do tassel, uma bolinha para fazer esse tassel aqui, tesoura e um molde, que eu vou usar aqui um livrinho que eu tenho. Para fazer esse menor, eu vou usar o livrinho deitado, de molde, e para fazer o maior, eu vou usar o livrinho em pé, tá? Eu usei um tassel desse grande e 2 menores, mas aí é completamente a gosto, você pode usar a quantidade de tassel que você preferir, tá? Ou de repente usar ele todo no pequeno ou todo grande, aí você vai adaptando de acordo com o seu gosto. Vou deixar eles aqui de ladinho e vou começar aqui, ó, separando do meu fio, já deixando um tamanho aí mais ou menos de uns 30 centímetros, mais ou menos, de fio, já deixo ele separadinho, e um fio um pouco maior, aí de uns 40 centímetros. Deixo esses 2 fios separadinhos aqui. Agora eu vou começar a enrolar no meu molde. Vou começar fazendo o tassel menor. E eu vou enrolar aqui em volta do livro 70 vezes. Então, 70 vezes. 1, 2, 3, 4, até ter 70. Enrolei, posso cortar meu fio. Agora eu vou pegar aqui o fio menor que eu separei, que foi esse aqui. Tiro esse fio enrolado aqui do meu molde, seguro aqui no meio, ó, e vou passar esse fiozinho aqui por dentro, no meio, centralizar ele aqui e dar 2 nozinhos, bem firmes, 2 nozinhos, tá? Agora, venho aqui na outra extremidade e corto os meus fios. Corto todos.
Dou uma ajeitadinha no meu tassel para ele ficar bem bonitinho. Uma penteada aqui. E agora eu pego o fio maior, que eu já deixei cortado também, ó, e vou enrolar aqui no meu tassel. Então, eu deixo aqui um pedacinho mais compridinho, seguro com o meu dedo, cuidado para não deixar perder esse fio no meio dos outros, então dou uma seguradinha. E vou enrolar aqui em volta 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É importante você contar para ficar padronizado o tassel, né? Ficar todos iguais. Pego esse outro fiozinho aqui e dou 3 nozinhos aqui para segurar. 1, 2 e 3. Agora que entra minha agulha de crochê pequenininha, porque eu vou fazer o seguinte, ó, para não ficar esse nozinho aqui aparecendo e dar um aspecto feio, eu vou enfiar minha agulha aqui por dentro desses fiozinhos que eu enrolei, ó, e puxo esses fios aqui por dentro. Ajusto e meu nozinho esconde ali dentro, ó, não fica aparente. E fica um tassel perfeito. Dou uma ajeitada, aparo as pontas. Nosso tassel tá pronto, eu vou precisar de 2 desse, tá? Agora chegou a vez do tassel grande. Como eu falei, vou usar o livro, que é o meu molde, em pé, e vou enrolar também 70 vezes aqui. Enrolei as 70 vezes e cortei o meu fio também. Tiro, repetindo o mesmo processo do outro tassel. Com um fiozinho, eu vou passar aqui por dentro e dar um nó. 2 nozinhos bem firmes. Corto a base aqui embaixo. Dou uma ajeitada. E vou aqui passar o fiozinho aqui, como eu fiz no outro, tá? Então, deixo um pedacinho, repito o mesmo processo, passo 6 vezes aqui. Vou dar aqui os nozinhos do mesmo jeito que eu fiz no outro e esconder com a ajuda da agulha de crochê. Até essa parte, tudo igual, né? Agora que vai começar, até essa parte tudo igual o outro, né? Só é um pouco maior. Agora que vai começar a mudar. Eu vou pegar aqui uma bolinha, ó, que pode ser de resina, do material que você tiver. Aqui é de madeira, tá? Eu vou abrir aqui meu tassel, ó, no meio dele aqui. E vou pegar aqui 2 fiozinhos e passar por dentro, ó, 2 fiozinhos do meio, passar por dentro da minha bolinha. Passo, ajusto ela lá embaixo, pego um fiozinho aqui, aleatório, e dou 2 nozinhos aqui só pra segurar minha bolinha no lugar, ó. 1, 2, e ficou desse jeito, ó, presinho. Volto o meu tassel, aí dou uma sacudidinha aqui pra ele ajustar, e eu conseguir esconder minha bolinha. Dou uma penteada. E vou pegar um outro fio, igual eu fiz aqui.
e vou fazer a mesma amarração. Então, só cuidado para sua bolinha não ficar aparente, ajusta bem, ela tem que ficar bem escondidinha. E vou fazer uma outra amarração aqui depois da bolinha, ó. Prendo bem e faço aquela mesma amarração passando 6 vezes. Dou o nozinho e escondo meu fio da mesma maneira. E assim ficou meu tassel. Agora ajusto aqui as pontinhas, dou uma sacudida e aparo as pontas também. E ó, prontinho, né? Lindo. Adorei aqui esse formatinho que ele fica. Esses são nossos 2 tassels. Já tenho aqui minha peça pronta e com os fios arrematados, eu vou aplicar o tassel. Aqui eu encontrei o meio, né? Que eu tenho 18 pontos na última carreira, então eu conto 9 para o lado e 9 nós para o outro e aplico o meu tassel maior no meio. Vou mostrar como que eu aplico o tassel. Aqui eu vou localizar aqui também, encontrar o meio dessa metade, né? Que eu tenho 9 pontos, então eu tenho que ficar com 4 pontos para cada lado. Então, 1, 2, 3, 4. Eu aplico na direção desse nozinho aqui, tá? Então, com a ajuda de uma agulha de crochê, eu entro aqui por trás, ó, no meio mesmo do nó, e levo uma perninha do tassel lá pra trás, ó. Lado avesso. Aí eu posso virar o meu trabalho já pro lado avesso. Achar aqui onde eu vou prender. Já tenho uma perninha aqui pra trás. Com a outra perninha, o outro fio, né? Eu dou aqui 3 nozinhos sem apertar, tá, gente? Porque se você apertar, seu tassel vai ficar sem movimento. Então, dou um nozinho, ó. Ele tem que ficar maleável, tá? 2 e 3. Aí, pego a agulha de crochê de novo, passo aqui, ó, por dentro de algumas alcinhas, esses 2 fiozinhos do meu tassel. Um ficou pra trás. Volto e pego o que ficou. Veio as 2. Confiro ainda se tá maleável. Pego uma das perninhas, passo aqui por um próximo fio, escondidinho aqui embaixo, ó. E dou 3 nozinhos e posso cortar. Vou repetir esse mesmo processo com outro tassel do outro lado, né? Eu tô aplicando aqui os que ficam nas extremidades do trabalho. Posso cortar aqui. E olha como que ficou. Repito esse mesmo processo com o tassel do lado de cá também. Já tô aqui com a minha almofada, tá? E aí, com a ajuda de alfinetes, eu encaixei aqui os cantinhos, bem no cantinho da almofada, ó. Bem encaixadinho. E eu vou começar costurando essas laterais, ó. Olha só como eu encaixei. Vou virar aqui pra mostrar melhor. O nosso cantinho aqui do macramê, bem aqui no cantinho da almofada, e ele vai descer essa costura bem retinha dessa costura aqui. Então, eu vou encaixar o meu macramê, vou costurar bem retinho nessa costura, tá? Para isso, agora eu vou precisar de agulha de costura e um fio com a cor bem parecida.
e vou costurar essa lateral primeiro. Depois de costurar as duas laterais, essa lateral é a do lado de cá, que eu vou encaixar essa volta aqui do meu macramê para costurar também. Só para não correr risco de ficar torto essas laterais. Então, eu costuro aqui primeiro. Tiro o meu alfinete, vou vir bem aqui no cantinho. O meu fio já tá com nozinho na agulha, tá? Então, passo pra lá, na almofada. Dou um outro nozinho aqui só para reforçar, ó. Então, eu passo de novo no mesmo lugar. E deixo uma laçadinha e passo a agulha dentro. E aí, é um alinhavo simples, tá, gente? Ó, pego na almofada, pego no meu macramê e trago o fio. De novo, pego na almofada, pego no macramê. Gente, isso aqui você pode fazer na capa da almofada, né? Sem ela tá cheia. Eu acho mais fácil já fazer na almofada cheia. Essa almofada tamanho 45 por 45 é bem simples de você achar em loja de departamento, sabe? E custa em torno de 30, 40 reais. Essa almofada é tamanho padrão, como eu disse, então é simples de achar. Eu prefiro já costurar na almofada cheia, mas se você preferir costurar só no tecido, né, na capa, aí é opção. E aí é só isso, esse alinhavo, ó. Eu pego na almofada e pego aqui no fio do macramê. Vou costurando bem rentezinho a essa costura lateral que eu tenho aqui na minha almofada, tá? E costuro toda essa partezinha aqui, as franjas não, né? Só a parte dos nós de macramê. E vou prendendo, fazendo uma costura bem reforçadinha, um pontinho do lado do outro, pra ficar bem firme essa nossa costura. Quando eu chegar no final, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Então, ó, fiz a minha costura aqui até chegar no meu nó cordonê, olha só, pontinho bem juntinho um do outro, uma costura bem reforçada, é importante, tá? Olha só como que ficou. E aqui no final, eu vou arrematar minha costura com um nozinho. Então, eu venho aqui no meu tecido, passo a agulha, deixo uma laçadinha e passo minha agulha por dentro. Eu gosto de repetir esse nozinho umas 2, 3 vezes. Eu gosto de fazer uma costura bem reforçada para garantir que não vai soltar, né? E aí, depois, você vai repetir essa costura também na outra lateral, tá? Agora aqui posso cortar meu fio. E ficou assim, ó, bem costuradinho. Vou fazer essa mesma costura do lado de cá também, do mesmo jeito, igualzinho, tá? Agora que eu já tô com as duas laterais costuradas, eu vou costurar aqui essa parte de cima. Vou ajeitar aqui, eu deixei ela num formato meio oval aqui, né, com essa parte do meio mais caidinha. Você pode usar aqui alfinetes para te auxiliar a fixar no lugar direitinho, ó. Ficou bem assim. E aí você pode costurar a mesma costura que a gente usou aqui na lateral, repetir o mesmo processo aqui costurando essa parte de cima também. Costura finalizada, já costurei aqui toda a parte de cima, ó, vou mostrar de pertinho pra vocês verem. Tente fazer os pontinhos bem escondidinhos, ó. Tá vendo que eu fiz todos na parte escondidinha aqui atrás? Quando você olha a almofada de frente, você não enxerga os pontos. Então, ó, costurei a lateral primeiro, né? Lembra? Eu costurei as duas laterais e depois vim ajeitando e costurando a frente com esse formato aqui mais oval, tá? E finalizei a nossa almofada, espero que vocês gostem, tá? Ela ficou assim, olha só que linda. Bem feita, arrematado, um arremate maravilhoso. E esse detalhinho macramê lindo, 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 com esses tasselos também maravilhosos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Beijo e até a próxima!